Olá, então, bem-vindos. Hoje é terça-feira e hoje é 30 de março de 2021. Este é Washington Fora de Horas aqui na Voz da América. Aliás, uma Voz da América temporária, a sala, aqui na minha casa. Portanto, convosco está na Guedes. O dia amanheceu hoje aqui na área de Washington soalheiro, está sol, está um bocadinho frio, comparativamente ao que tem estado nos últimos dias, mas as notícias essas não têm a ver com questões de frio ou questões de calor. E não se esqueçam, o nosso Washington Fora de Horas vai ser hoje de novo marcado pela situação em Moçambique, isto após os ataques na semana passada dos insurgentes islâmicos a Palma. Aliás, aparentemente terá havido, ao mesmo tempo que houve um ataque a Palma, terá havido também um ataque a Mocima, mas a gente já lá vai. Vamos então começar com 6 dias após a ofensiva de insurgentes a Palma, a poucos quilómetros dos maiores investimentos da exploração de gás natural em África. Não há informações seguras de fontes independentes sobre a situação, enquanto se multiplicam informações de mortes e mais deslocados. Informação posta a circular por fontes próximas do governo e citada pela imprensa em Maputo indica que as forças de defesa e segurança anunciaram hoje a recuperação da Vila de Palma. As autoridades asseguraram que em breve será seguro para a população regressar ao distrito. Esta informação contrasta, contudo, com a de ontem, feita e posta a circular pelo Grupo Estado Islâmico, que, através da sua agência AMAC, dizia que os seus combatentes tinham assumido o controle de Palma e que tinham sido mortas pelo menos 55 pessoas, incluindo soldados, destruído edifícios e apreendidos veículos. Com a imprensa independente impedida pelas autoridades de chegar à vila e com as comunicações ainda cortadas, fica ainda mais difícil confirmar qualquer informação, enquanto sim é possível confirmar a chegada de deslocados a Pemba que narram a sua fuga de Palma. Informações trocadas entre autoridades e captadas também apontam para um cerco à vila e aos insurgentes que podem estar ainda no seu interior. Entretanto, as Nações Unidas e os seus parceiros humanitários afirmam-se profundamente preocupados com a segurança dos civis no distrito de Palma após o recente ataque por grupos armados e os confrontos ainda em curso relatados na região desde 24 de março. Dezenas de civis terão sido mortos e os confrontos entre grupos armados não estatais e forças de segurança estão alegadamente em curso pelo 6º dia consecutivo, de acordo com relatórios de várias fontes, isto na sequência do recente ataque de grupos armados a Palma, segundo o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários, a OCHA. A OCHA adverte que a informação sobre a situação é, no entanto, extremamente difícil de verificar devido a interrupções das comunicações com Palma, de onde milhares de pessoas terão fugido para o mato em torno da cidade, enquanto vários milhares procuram refúgio junto às estruturas da prospecção de gás. Estão também, segundo a OCHA, diz que está a receber relatos de que há pessoas em fuga para outras direções, para a Tanzânia, também para o sul, em direção a Pemba, via barco, e também para o oeste, para Mato, em direção aos distritos de Moeda e Montepuez. As equipas de acompanhamento dos deslocados da Organização Internacional das Migrações dizem também ter recebido relatos da existência de mais de 3.100 pessoas deslocadas de Palma que estão a chegar aos distritos de Nangado, Moeda, Montepuez e Pemba. Viviam no distrito de Palma mais de 110 mil pessoas antes dos combates, entre os mais de 67 mil residentes e mais de 43.600 pessoas que já tinham procurado ali refúgio e vindas de outras partes da província de Delgado desde que o conflito deflagrou, recorde-se, em outubro de 2017. Já antes da violência iniciada a 24 de março, Palma enfrentava uma situação precária em que a insegurança agravava um período de escassez alimentar, havendo milhares de pessoas com necessidades urgentes de assistência adicional, segundo a OCHA. Entretanto, acredita-se que pelo menos 12 cidadãos sul-africanos façam parte do grupo ligado
ao ISIS Moçambique, que atacou a cidade de Palma, no norte de Moçambique, o que levanta preocupações entre os especialistas em segurança sul-africanos, muitos deles pedindo à SADC para intervir e combater a possibilidade de quaisquer ataques terroristas na África do Sul. Entretanto, e tal como já tínhamos dito, no mesmo dia em que se realizavam os ataques em Palma, portanto 24 de março, Macomia era também palco de ataques de insurgentes, segundo um artigo produzido pelo site Zitamar e pelo Mediafax. O mesmo adianta que os atacantes chegaram de barco, atacaram os postos administrativos de Quiterage e Mocojo. Houve mortos, que o artigo não precisa o número, e foram feitos reféns também, cujo número não foi fornecido, isto testemunhado por pessoas naquelas localidades. Entretanto, a nível mundial, as reações e preocupações sobre a situação no terreno multiplicam-se. O Departamento de Defesa norte-americano veio a público assegurar o seu apoio a Moçambique e disse: continuamos determinados a cooperar com o governo de Moçambique no contra-terrorismo e no combate ao extremismo violento e a derrotar o ISIS, afirmou em comunicado porta-voz do Pentágono. Antes, o Departamento de Estado e a Embaixada Americana em Maputo tinham condenado os ataques e manifestado também solidariedade com o governo e com o povo moçambicano. Portugal, entretanto, confirmava o envio de militares para Moçambique para treinar as forças de segurança do país. O chefe da diplomacia portuguesa, Augusto Santos Silva, diz que Portugal tem vindo a trabalhar em estreita colaboração com o governo moçambicano no aumento da cooperação. E segundo Santos Silva, os ministros da defesa dos dois países decidiram lançar uma missão de apoio à formação de forças especiais moçambicanas por parte das Forças Armadas Portuguesas. Por enquanto, cerca de 60 militares portugueses vão ser enviados para treinar militares moçambicanos de forma a aumentar as suas capacidades de resposta aos terroristas e defesa da população. Notícias de Moçambique, já vamos a notícias de Angola e de outros países, Cabo Verde e Guiné-Bissau também. Iremos também falar aqui do Brasil, onde se deu uma enorme remodelação governamental. Foram 6 ministros. Entretanto, temos connosco a quem nós saudamos, o Hortêncio Franklin Alfinete. Temos também a Sandra Helena, está desde Cambridge, aqui em Massachusetts, aqui um bocado mais a norte. Temos também o Igelino Américo, está ligado desde Vilanculos. Temos o Hortêncio, que diz: boa tarde, Voz da América. Ele diz que está ligado desde Maputo. E tem o hashtag Somos Todos Cabo Delgado. Temos também ligado desde Maputo, desde Nampula, aliás, onde nós temos uma das nossas estações parceiras, a Rádio Encontro. Temos o Bai Sufian. Temos desde, não sei de onde, mas temos de Fátima Basílio. Diz: a situação em Palma não é das melhores, de facto não é, e para além do mais não é só não ser das melhores, como também não se tem bem a certeza de qual é a situação devido a não haver comunicações com a localidade e também o facto de a imprensa estar a ter dificuldades de acesso à área. Segundo alguns dos nossos colegas de média independente ou de órgãos de imprensa independente, o governo tem estado a dificultar o trabalho de cobertura da mídia independente. Temos também Nhamica Alves, diz: bom dia, Ana Guedes, bom dia ou boa tarde, Nhamica. Ela está no Brasil, em São Paulo, portanto, segunda hora, ainda é amanhã, em São Paulo. Temos Nacala, Porto, Moçambique, Salimana, Assana e temos também Seláquio, Mukuluto. Boa tarde, já estou ligada a partir de Luanda, onde a turma do apito fez mais uma vítima das muitas que têm feito. Aliás, nós vamos também falar desta questão da turma do apito agora nestas notícias que vamos ter sobre Angola, mas antes disso, Angola, o presidente acusa forças internas e externas de quererem desacreditar a justiça. João Lourenço afirmou hoje que há forças internas e externas ligadas aos que dilapidaram o horário público, que estão a organizar uma campanha que visa denegrir e desacreditar a justiça e o Estado angolano. Ora, esta é uma afirmação do presidente João Lourenço que nós gostaríamos que os nossos amigos de Angola dissessem o que acham.
João Lourenço, que discursava hoje na cerimónia de abertura do ano judicial em Angola, exortou os órgãos judiciais a prosseguirem o seu trabalho no combate à corrupção e impunidade e salientou que o país vem dando passos corajosos desde finais de 2017, investigando, julgando e condenando servidores ou ex-servidores públicos de todos os escalões, desde os níveis do município, província e o próprio Executivo Central, da Assembleia Nacional e de empresas públicas, com imparcialidade necessária para o sucesso desta casa. Palavras de João Lourenço. João Lourenço, as afirmações do presidente surgem um dia depois de assessor da empresária Isabel dos Santos ter revelado que a filha do antigo presidente garantiu a um tribunal de Londres ter provas que o presidente angolano orquestrou uma conspiração de grande alcance que visa tomar os seus bens. João Lourenço salientou que os órgãos da justiça têm sido incansáveis, apesar da falta de meios, alguma falta de experiência e de condições de trabalho também. No discurso, reiterou que as forças internas e externas, ligadas aos que dilapidaram o erário público, organizam campanhas com vista a denegrir e desacreditar a justiça e o Estado angolano, mesmo com tantos exemplos concretos de indiciados, arguidos e alguns já condenados, e que o presidente angolano demonstra, e que segundo ele, demonstra o comprometimento na luta contra a corrupção. João Lourenço insistiu que os que veem o seu castelo desmoronar de forma inexorável tentam defender os seus interesses e procuram reverter a situação fora dos tribunais. O ano judicial foi aberto hoje com a promessa para 2021 por um sistema de justiça célere, humanizado e mais próximo do cidadão. E continuando a falar então de Angola, vamos então à turma do apito, brigadas de vigilância ou milícias? Uma pergunta. No passado dia 12 de março completou um ano da implementação da chamada popularmente turma do apito, na atualidade brigadas de vigilância comunitária em vários bairros periféricos de Luanda. No início era constituída por jovens, na maioria ex-delinquentes, mas na atualidade estas brigadas de vigilância comunitárias são integradas por professores, polícias e membros da comunidade. O porta-voz das brigadas no Sambizanga, Augusto Domingos Dalla, explica que levam a cabo um trabalho com a comunidade e a Polícia Nacional e vão expandir-se agora a outros bairros de Luanda. Entretanto, o morador do Kazenga, Jói dos Santos, que rejeita a institucionalização da brigada no município, classifica o grupo como uma verdadeira milícia e acusa as brigadas de serem uma verdadeira milícia, até porque, segundo ele, chega mesmo a fazer justiça por mãos próprias. Por exemplo, os bens das pessoas que roubam muitas vezes ficam com os jovens deste grupo de milícias e por conta disso a população do Kazenga rejeita a milícia, afirmou ele. No Sambizanga há denúncias de 4 mortos por espancamento. Em resposta, o porta-voz Augusto Domingos Dalla nega a existência de mortes por parte das brigadas, mas explica que houve erros no início. Sabe-se que o comandante municipal da Polícia Nacional no Kazenga, o superintendente Joaquim da Conceição Quim Preto, rejeitou igualmente a implementação da turma do apito no município do Kazenga pela forma como atua nas comunidades. A Voz da América tentou contactar o coordenador-geral destas brigadas, mas não tivemos qualquer resposta. Na nossa página há uma reportagem alargada sobre este tema. E agora vão-me permitir... Isto acontece até mesmo ao vivo. Continuando a falar de Angola, a Associação Justiça, Paz e Democracia quer que sejam feitos esclarecimentos sobre a detenção de José Mateus Zeca Muchima. A associação solicitou hoje ao Procurador-Geral esclarecimentos públicos sobre quais são os fundamentos legais que sustentam a detenção do presidente do movimento Protetorado da Lunda Chokwe, José Mateus Zeca Muchima, que está preso desde o dia 9 de fevereiro, após confrontos entre a polícia e manifestantes em Cafunfo, a 30 de janeiro, como recordam, que deixaram várias mortes. A associação diz que a defesa pacífica da autonomia administrativa para uma província em si não constitui um crime. Ele recordou que o PRS, o Partido Consciente Parlamentar, tem vindo a defender um Estado federal para Angola e os seus membros nunca foram presos. E antes de passarmos a Cabo Verde, vamos também aqui falar, dar o alô, reconhecer aqueles nossos amigos que entraram em contacto connosco, e temos desde Montepoês o Sadiq Abdallah,
Já agora diga se tem verificado que estejam a chegar a Montepoês pessoas deslocadas de Palma e de outros locais. Portanto, por estes últimos ataques em Palma, que é uma das direções, segundo as Nações Unidas, para onde as pessoas estão a fugir. Temos também o Marcos Bravo Angolano, diz essa situação de Cabo Delgado, como é possível um país que é soberano não consegue identificar os insurgentes nessa região. É uma área de negócio, antes de mais tem que saber ou estão ignorando com interesses obscuros. Portanto, esta pergunta, a opinião do Marcos Angolano. Temos também aqui o Chimuanga Boas Itequenha, que diz: boa tarde, bom trabalho, o trabalho é ótimo, obrigada pelo elogio, este é de facto o nosso trabalho diário, estamos aqui para vos informar, recolhendo informações de todo o mundo, mas como sabem, o nosso alvo é sobretudo os PALOP, mas também falamos do Brasil e falamos de todo o mundo, de facto. Temos connosco também, a partir de Tete, Moçambique, o Moisés Neite. Temos a Paula Guedes, diz: boa tarde, a ver as notícias. Eu creio que a Paula está desde a região de Paris. Temos também aqui o Joaquim da Silva Fontoura, diz: temos todos que combater o terrorismo, o que não está a mostrar ser fácil em Moçambique. Temos também aqui Vasconcelos Palembe, diz que está em Maputo, diz: boa tarde, voa. Ora, boa tarde para aqueles que estiverem no período da tarde, boa noite, quem estiver já na noite desta terça-feira, ou bom dia para quem estiver, como nós, neste fuso horário que é ainda durante o amanhã. E temos o Salvador de Jesus Chimbolica, creio eu, diz: boa tarde, Voz da América fala sobre a situação em Angola. Portanto, temos aqui amigos de várias partes do mundo, temos de Angola, Moçambique, teremos também da Guiné-Bissau, teremos de França, teremos aqui dos Estados Unidos. Portanto, não se esqueçam, esteja connosco todos os dias, durante 30 minutos. A Voz da América está aqui com o Washington Fora de Horas, e depois temos também a nossa emissão de rádio. Não se esqueça, temos também as plataformas, as redes sociais, onde nós colocamos todas as nossas informações, as nossas notícias, sobretudo o Facebook, mas não esqueça, estamos também no Twitter, no Instagram e também no YouTube. E antes de passarmos aqui a notícias de Cabo Verde, de recordar, não esqueçam, sexta-feira temos aquele programa especial que se chama Angola Saúde em Foco, mas de facto, sendo no programa de saúde, acaba por se aplicar a todos os países. E esta sexta-feira vamos ter como convidada a doutora Yolanda Chapin. Vamos falar de problemas gástricos, poderemos falar de vários problemas gástricos. E não esqueça, se tiver uma questão para a doutora Yolanda Chapin, envia-nos através do Facebook, porque por algum motivo o nosso WhatsApp deixou de funcionar. Portanto, antes de conseguirmos saber de facto porque é que o nosso número do WhatsApp não está a receber as vossas informações, não se esqueça, envie-nos através do Facebook ou pode-nos enviar através dos nossos números em Angola. Escreva 932 348 698 ou 993 255 911. E esta manhã colocámos a seguinte pergunta nas nossas redes sociais: qual era a sua opinião? Isabel dos Santos disse a um tribunal em Londres que o presidente João Lourenço está envolvido numa campanha de vingança pessoal para a destruir. E perguntávamos: acha que as acusações contra Isabel dos Santos são questões pessoais ou não? Algumas das respostas que aqui recebemos, uma delas do João Manuel Madeira, ele diz: o problema não é só com o presidente João Lourenço, o problema é com a nação angolana, roubaram demais e agora querem se encostar aos tribunais. Como é possível uma intitulada como a mais rica de África ficar nessas condições ao ponto de ter que fugir do próprio país? E lesados pela Bild diz: são 5 questões pessoais, caso contrário todos os casos que ocorrem na justiça angolana teriam o mesmo tratamento e a mesma celeridade. A justiça angolana devia dar a Jorge Dombolo, Aguinaldo Jaime, Firmino Iuamba e Manuela Mendes o mesmo tratamento que dá a Isabel dos Santos. Porque é que os tribunais angolanos, pergunta ele, são céleres a julgar uns e fingem que nada se passa com os outros?
existe seletividade, sim, na justiça angolana. Portanto, ele depois diz que mais. Portanto, esperamos que nos dê também a sua opinião. A pergunta continua lá no Facebook. Diga-nos então o que é que pensa. E vamos, entretanto, aqui a Cabo Verde que hoje, juntamente com os Estados Unidos, assinam um acordo para implementar o regime de combate à evasão fiscal e vão reforçar os dois a parceria estratégica no domínio da defesa e segurança. O encontro entre os dois tem na agenda crescimento económico e prosperidade e educação e parcerias universitárias. No domínio da defesa e segurança, Cabo Verde e os Estados Unidos pretendem reforçar ainda mais a já existente parceria estratégica no domínio da defesa e segurança, segundo é explicado pelo governo cabo-verdiano, e como dissemos, será assinado então um acordo bilateral entre os dois países para reforçar o cumprimento fiscal e implementar o regime de combate à fuga aos impostos, que envolve dezenas de países aderentes para travar paraísos fiscais, branqueamento de capitais e apoio ao terrorismo, prevendo sanções para aqueles que não os integrarem, portanto, que não assinarem esse acordo. Entretanto, a Guiné-Bissau anunciou que vai iniciar uma campanha de vacinação contra o Covid-19 no sábado. Foi anunciado pelo secretário do Alto Comissariado para a Covid-19, Plácido Cardoso, o qual diz que arranca no sábado e que na primeira fase pretende-se cobrir o grupo prioritário, que são os técnicos de saúde e outros agentes envolvidos no combate à pandemia. Na fase seguinte prevê-se a vacinação de grupo de risco, neste caso adultos com mais de 50 anos, ou pessoas que, em função dos fatores de risco, como por exemplo o pessoal envolvido na educação. E já iremos então falar aqui do Brasil, de referir que no nosso site www.voaportugues.com está a chamar a atenção o artigo "Moçambicanos e ucranianos vão substituir sul-africanos na guerra em Cabo Delgado". A luta contra os rebeldes islâmicos da província moçambicana Cabo Delgado entrou numa nova fase, ou vai entrar numa nova fase na próxima semana, quando terminar então o contrato do governo com a companhia privada de segurança sul-africana Dick Advisory Group. No mês de abril espera-se que entrem em combate helicópteros pilotados por moçambicanos acabados de receber treino na África do Sul, e ainda também um número desconhecido de outros helicópteros que vão ser tripulados por ucranianos. Portanto, este é um artigo que temos na nossa página no Facebook. Entretanto, no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro remodelou o seu governo, mudou 6 membros do seu gabinete, incluindo os ministros das Relações Exteriores, Defesa e Justiça, isto quando enfrenta grande pressão por causa de uma onda mortal de Covid-19. A remodelação ocorreu uma semana depois de Bolsonaro ter substituído o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o general do Exército, que não tinha qualquer experiência médica, pelo cardiologista Marcelo Queiroga, que é o seu 4º ministro da Saúde contra a pandemia. Embora se especulasse que Bolsonaro estava prestes a demitir o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que enfrentou críticas pelos problemas do governo em garantir mais vacinas Covid-19, muitas das outras mudanças ocorreram de surpresa. O presidente nomeou o general do Exército Luís Eduardo Ramos como seu novo chefe de Estado-Maior, o diplomata de carreira Carlos Franca como seu novo ministro das Relações Exteriores, o general Walter Sousa Braga Neto é o chefe de gabinete cessante, passa para ministro da Defesa, e o comandante da polícia Anderson Torres é juiz-ministro. Bolsonaro também nomeou um novo procurador-geral, o ministro da Justiça cessante, André Mendonça, e também a secretária do governo, a congressista Flávia Arruda, é a terceira mulher no seu gabinete, que tem 22 membros.
Bolsonaro enfrenta crescente insatisfação, inclusive de aliados no setor empresarial, sobre como lida com uma pandemia que já custou mais de 312 mil vidas no Brasil, o segundo maior número de mortos do mundo depois dos Estados Unidos. Entretanto, segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o África CDC, o continente registra um total de 112.238 mortes desde o início da pandemia do coronavírus. O número total de infectados é de 4.195.000 desde o início da pandemia. Entre os PALOPs, Moçambique registra 769 mortes e 67 mil casos, segue-se Angola com 534 óbitos, um pouco mais de 22 mil casos de infecção. Cabo Verde segue-se com 165 mortos e cerca de 17 mil casos. Guiné-Bissau, 61 mortos e 3.500, um pouco mais de 3.500 casos. E por último, São Tomé e Príncipe, 34 mortos e 2.215 casos. Portanto, a situação continua a não estar sob controle e, entretanto, pedimos àqueles nossos amigos internautas que ainda estejam connosco e que estejam na área de Cabo Delgado, área de Pemba, noutras áreas em Cabo Delgado, se nos dizem o que é que se está a passar, o que é que vê e o que é que ouvem. Vamos então dizer que está connosco o Makuzu Sita. Ele está em Cabinda, diz que é muito triste o que está a acontecer em Palma e os cambinenses sabem do que se fala muito. Carta aberta também ao Presidente da República, alguém nos envia. Eu não sei que é aquele nome porque está escrito numa letra difícil de perceber e fala exatamente sobre a questão de Cabo Delgado. Portanto, é uma carta aberta ao Presidente da República. Estou a tentar ver quem é que assina esta carta, mas não tem. Apenas acaba perguntando: quer que o povo marche até à Ponta Vermelha. Portanto, é uma carta aberta ao Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, que termina com a pergunta: quer que o povo marche até à Ponta Vermelha, e fala sobre a questão de Cabo Delgado. Temos também o Tomás Gomes, diz porque aborda um pouco da situação de Cabinda. Ora, já agora, diga-nos então, você, Tomás, o que é que está a passar em Cabinda? Temos o Domingos Julai, que diz: a situação de Cabo Delgado está a atingir proporções alarmantes e a crise humanitária está cada vez mais a agudizar-se. Portanto, aqui alguém a dar alguma opinião sobre a situação em Cabo Delgado. Temos também o Makuzu Sita, que dá as boas tardes e diz: o terrorismo tem de ser combatido energicamente, mas infelizmente alguém de dentro do governo é a parte do jogo. Ora, aqui uma opinião de um dos nossos amigos internautas. Portanto, diga-nos se está na área de Cabo Delgado, o que é que vê, se conhece, tem familiares que tiveram que fugir, diga-nos o que é que sabe, o que é que se está a passar. E já agora a questão de Cabinda, Cabinda que teve também, que tem também os seus projetos de exploração de petróleo e que teve também questões com a FLEC. Já agora digam-me se acham que há algum paralelo, por exemplo, entre Cabinda e Cabo Delgado. Isto para aqueles nossos amigos que gostam de dar a sua opinião sobre estes temas. Vamos então aqui voltar às notícias e vamos até a África do Sul. Isto porque o ANC, combativo partido no governo, emitiu um severo aviso aos membros que enfrentam acusações de corrupção ou outras acusações criminais. Isto após uma reunião extremamente azeda no fim de semana que acabou por ser prolongada exatamente devido ao caos que se instalou. As negociações internas no ANC, como disse, acabariam em caos devido a tentativas para expulsar rapidamente membros contaminados pela corrupção, alguns dos quais são abertamente apoiados por uma facção que se opõe ao presidente Cyril Ramaphosa. A reunião mensal do órgão de tomada de decisão do ANC acabou por prolongar-se por mais um dia, com os políticos leais ao secretário-geral do ANC, acusado de corrupção, Ace Mangashule, contestando o prazo de 7 dias para renunciar.
Em comunicado, todavia transmitido ao vivo pela televisão nacional, o presidente Cyril Ramaphosa dizia que os membros do partido que foram acusados de corrupção ou outros crimes graves devem retirar-se dentro de 30 dias sob pena de serem suspensos. Magashule, de 61 anos, implicado em um escândalo de corrupção de 2014, é um aliado próximo do ex-presidente sul-africano Jacob Zuma e parte de uma facção interna do ANC que se opõe a Ramaphosa. Jacob Zuma, que tem também os seus problemas com a justiça. E este Washington Fora de Hora está a chegar ao fim. Nós queríamos também, antes disso, dizer que no Facebook o post mais popular de hoje pertence a Barack Obama. O ex-presidente está de luto depois da morte da sua avó, Sarah Obama, mais conhecida por Mama Sarah. Num longo post partilhando a sua perda, Barack Obama escreve, entre outras coisas: quando viajei pela primeira vez para o Quênia para aprender mais sobre a minha herança e sobre o meu pai, que já havia falecido, foi a avó quem serviu de ponte para o passado e foram as suas histórias que ajudaram a preencher um vazio no meu coração. A publicação, que tem uma foto de Obama com Mama Sarah no Quênia, sentados à porta de uma casa no campo, tem mais de 255 mil comentários, mais de 2 milhões de gostos e mais de 84 mil partilhas. E pronto, este Washington Fora de Hora está a chegar ao fim. Agradecemos a todos aqueles que estiveram conosco aqui em sintonia neste Washington Fora de Horas. Nós vamos voltar amanhã com mais 30 minutos de novo Washington Fora de Horas. Até lá, esperamos que fiquem bem, deixo um abraço para todos e esperemos que a situação em Cabo Delgado conheça alguma resolução de alguma forma, porque de facto quem acaba por sofrer são aqueles milhares de pessoas que ficam sem casa, são deslocadas e vivem numa instabilidade constante. Então, um abraço para todos, como sempre. Bye bye.